Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Batista de Richmond. E nós estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje, Josué. Fala a verdade, quando você escuta o nome Josué, qual a primeira coisa que vem à sua mente? A batalha em Jericó com as muralhas caindo, né? Mas vamos começar pelo nome dele. Josué. Josué teve seu nome alterado por Moisés. O nome que os pais de Josué deram para ele era Oséias. E a Bíblia fala que Moisés chamava Oséias de Josué. Oséias significa salvação. E Josué, ele é o mesmo nome que Jesus e significa o Senhor é a salvação. Então, Yehoshua em hebraico, para Josué, e Yeshua para Jesus. Aí você vai falar, tem coisa errada. Essa partícula, ela caiu após o cativeiro da Babilônia, que aconteceram modificações no hebraico. O livro ele é classificado como histórico, cano cristão e profético pela Bíblia hebraica, e a autoria é tradicionalmente atribuída a Josué e trata da invasão e a conquista da terra prometida. A ação de Deus na história é sempre realizada com um propósito redentor. Josué foi o líder de uma nova geração, então ele era um novo líder porque Moisés morreu, a gente lembra da história que pela desobediência ele só viu a terra e não entrou, e Josué era um novo líder. Então uma pergunta que pairava no ar, será que Deus era com Josué como foi com Moisés? E o próprio Deus responde, você nunca estará derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Aí o que Deus pede? Ele pede para Josué, ele dá instruções, prepara o povo, santifica o povo, que eu farei um sinal, que o povo terá certeza que eu estou com você como eu fui com Moisés. E Josué obedeceu, preparou os levitas, e daí qual foi a ordem? Os levitas iriam pôr os pés no Rio Jordão, os que estavam carregando a arca, assim que esses que estavam carregando a água tocassem as águas do rio iriam parar. Então, o que você observa aqui que tem uma parede de água só e terra seca. Então, a travessia para entrar na terra prometida, os israelitas passaram a pé enxuto porque as águas do Rio Jordão foram paradas. Então, passou uma barreira aqui de água, escorreu o que estava correndo, né, do resto do leito. E isso aqui remonta à travessia do Mar Vermelho. Lembra que Moisés, ele abriu o Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho você tinha duas paredes de água, que ele foi aberto, o vento soprou a noite inteira e o mar abriu e o povo passou a pé enxuto. Os rabinos falam que essa travessia do Mar Vermelho, a distância era suficiente para passar uma pessoa de cada vez. Então, isso nos lembra a nossa experiência de salvação, que eles estavam saindo do Egito, da escravidão, indo em direção a Canaã, que era a terra prometida. Nós, de mesma forma, saímos da escravidão do pecado e entramos no descanso, que é a salvação eterna através do sangue de Jesus Cristo, né? Então, ali passava um de cada vez. E aqui o povo todo passou, que eles já estavam entrando na terra, para conquistar a terra. E Deus dá uma palavra de ânimo a Josué. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. A gente sabe que quando Deus fala é importante, quando ele repete 3 vezes, então é muito importante. Seja forte e corajoso é repetido 3 vezes nesse verso. Forte e corajoso, porque ele teria que batalhar para conquistar a terra. E tem outras instruções. Estude o livro da lei e se esforce para obedecê-lo. E você será sucedido, e eu estarei com você. Essa lição que Deus deu para Josué, ela se aplica a mim e a você. Nós temos que ser fortes e corajosos para atravessar a nossa vida, os desertos, os vales, né, toda a conquista diária. Nós temos também a obrigação de estudar a lei, né, ou não só o livro da lei, estudar toda a palavra de Deus
e nos esforçar em cumprir o que Deus pede na palavra dele. E nós também recebemos essa promessa, porque o autor de Hebreus também fala que Deus nunca nos abandonaria, mesmo se os nossos pais nos abandonassem. Então, para atravessar o rio, Deus dá a ordem a Josué que escolhessem um representante de cada tribo e cada um desses homens pegasse uma pedra do fundo do leito do rio. Então, 12 pedras foram colhidas e foi construído um memorial. Para que esse memorial? Para que as gerações futuras olhassem aquele memorial, aquele monte de pedra, e as crianças perguntassem: pai, o que é isso? É porque os nossos antepassados atravessaram o Rio Jordão a pé enxuto. Foi realizada a circuncisão, porque muitos dos que nasceram no deserto não tinham passado por esse ritual. Lembrando que a circuncisão é a marca da identidade deles como povo do Senhor. Lembra da aliança feita com Abraão? E agora eles estavam recebendo uma terra, então eles estavam prestes a se tornar uma nação. Após atravessar o Rio Jordão, foi celebrada a Páscoa. O que a Páscoa nos lembra? A Páscoa, ela nos lembra que nós fomos salvos da escravidão. Eles foram salvos da escravidão do Egito e nós da escravidão do pecado. O cordeiro morreu no lugar do primogênito e no meu e no seu lugar, né, Jesus. O sangue dele foi posto no umbral da porta. O anjo do Senhor não entrou na casa e passou por cima. Da mesma forma, Jesus morreu em nosso lugar e nós não vamos passar pela morte eterna, porque Jesus morreu no nosso lugar. E através de Josué, Deus fez os milagres de parar as águas do Rio Jordão, promoveu a conquista da terra prometida e parou o sol e a lua por quase um dia. Eles estavam no meio da batalha e Josué pensou: preciso de mais tempo. O que ele fez? Ele virou para o sol: sol, para aí onde você está. Lua, para no seu curso. E os astros obedeceram. E foi parado por quase um dia. Como eles sabem disso? Porque a sombra não se moveu, que era assim que eles mediam o tempo, né? Pela sombra. E dessa forma eles conseguiram conquistar e vencer aquela batalha. Um contraste bem marcante no livro é a obediência versus a desobediência. Quando o povo obedecia, tudo ia bem. Eles iam conquistando, né, a terra, cidade por cidade. Eles obedeceram a divisão de terra dadas por Moisés, né, que eles iriam fazer o sorteio das terras. E a terra ia ser distribuída de acordo com o censo feito, o segundo censo que está no livro de Números, né? Pois a tribo maior teria mais terra, né? Então era proporcional a divisão. Lembrando que os levitas não receberam terra e eles tinham bênção. Por outro lado, quando eles desobedeciam, tinha um problema. Então a primeira que está descrito lá logo no começo é da capa de Acã. Então, uma das primeiras batalhas, Deus dá a ordem que era para destruir tudo naquela cidade. Algumas cidades Deus falava que era para destruir, mas pegar os despojos, poupar animais, e outras era para destruir tudo. E a ordem dessa batalha era: destrói tudo, e Acã desobedeceu. Ele pegou uma capa e outros objetos de prata e escondeu na sua tenda. A próxima batalha, os israelitas perderam. Aí Josué conversou com Deus e Deus fala: olha, há pecado no povo. Eles fazem um processo de sorteio, né? Juntou todo o povo e vai por tribo, vai pelos clãs, os chefes de clãs, até chegar nos chefes de família e chegar em Acã. Ele confessa o pecado, mas o que aconteceu foi que tanto ele como toda a sua família morreram por causa do pecado. Então eles tinham batalhas perdidas e houve que eles pouparam crianças e mulheres e ali deu um problema porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Outros fatos: as filhas de Zelofeade. Zelofeade teve só mulheres e nessa época elas eram todas solteiras. Aí elas foram conversar com os chefes dizendo que não ia ser justo se o pai dela não recebesse terra. E eles ponderaram e acharam por bem de dar terra a elas, desde que elas casassem com homens da mesma tribo, para não ter problema depois de misturar as tribos, né, e misturar a terra. E elas obedeceram e casaram com primos. Foram designadas cidades refúgios. As cidades refúgios, todas elas eram também cidades de levitas. Então, para que servia? Se uma pessoa acidentalmente matasse outra, ela não era culpada de morte, porque foi um acidente. Agora, a família do falecido podia morrer de raiva e tentar matar essa pessoa.
Então essa pessoa, pela lei, ela tinha o direito de fugir e morar numa cidade de refúgio, até que o sacerdote dessa cidade morresse ou apaziguasse a ira da família. E a porção dos levitas. Os levitas, eles não receberam um pedaço de terra, mas eles foram divididos, né, espalhados entre as tribos. Então eles tinham cidades designadas para serem dos levitas. E a área ao redor da cidade era deles para a alimentação do gado deles, né? Lembrando que a função do levita, ele era o quê? Ele era como se fosse um pastor, um médico e um juiz, né? Então ele tinha que cuidar do povo, por isso que eles tinham que estar espalhados, né? Eles tinham entre as nações, as tribos. E uma demonstração de fé, os ossos de José sepultados em Canaã. Antes de José morrer, ele fez um pedido e pediu para que os filhos jurassem e que isso fosse levado para frente, que os ossos dele fossem carregados no tempo que os hebreus saíssem do Egito. E eles cumpriram essa promessa e os seus ossos foram então enterrados em Canaã. Aí eu quero colocar para vocês que o deserto é lugar de treino e conquista. É no deserto que ouvimos ao Senhor. E cabe a nós decidir e afirmar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém?